Geralmente eu levo 3, no máximo, 5 episódios para formar as primeiras impressões sobre uma nova série ou a nova temporada de uma série. Mas dessa vez eu assisti o primeiro episódio e já senti que havia algo a ser dito aqui sobre essa série em questão. Eu quero deixar claro, tá? Essas são as minhas primeiras impressões, ainda mais primeiras do que o já habitual. Os primeiros episódios, eles costumam ser os melhores, né? O primeiro, então, geralmente é o melhor. Especialmente em séries estreantes ou em séries que são procedurais, digamos assim. Então, por isso que eu costumo esperar mais tempo. Mas aqui eu não esperei e acredito que você vai entender o motivo. Eu vou falar sobre Dexter, Pecado Original, série derivada de Dexter, que já havia tido outro derivado, Dexter, New Blood, que funcionou como uma espécie de epílogo para redimir o final da série principal. Esse novo derivado, Pecado Original, parte diretamente de New Blood, porque quando a gente pensava que Dexter havia morrido, na verdade, a série utiliza aquilo dali, uma sobrevida dele, digamos assim, para revisitar as memórias que teriam passado na sua mente durante esse pré-morte. Esse lance, logo de cara, de revisitar o passado, destaca uma das maiores forças de Dexter que eu me lembro, né, da série principal no caso, que era o uso dos flashbacks. Enquanto em outras produções esses recursos tendem a atrapalhar muitas vezes, lá em Dexter eles traziam muita coerência à trama, eles traziam aprofundamento às motivações, às ações do protagonista, no caso, o personagem título, né? Pecado Original é esse grande flashback e oferece isso como o ponto de partida que é muito instigante, porque a gente vai acompanhar o Dexter em uma grande jornada cujo desfecho a gente já conhece. Então a questão que surge é, o que mais ainda há a revelar em tudo que já foi dito? E o primeiro episódio ele dá umas pistas que pode ter algumas coisas boas. Esse episódio inicial me relembra a sagacidade do texto da série original. Alegoricamente, ele aborda a virgindade, mas não é a virgindade do jeito que você está pensando, não é sobre a virgindade física de um jovem adulto nesse caso aqui, né? Que é incomum, como o Dexter é. Portanto, trata-se de perder a virgindade como assassino. Recém-saído da faculdade de medicina, o episódio traz o rito de passagem que marca o início da ascensão da personalidade, que irá dominá-lo até se tornar o Dexter que a gente conhece na série principal. Nessa série original, uma metáfora marcante era a incapacidade do Dexter de viver uma vida normal, entre aspas, sem perder o controle. Sempre que se apaixonava ou criava laços, vamos colocar assim, tudo inevitavelmente desmoronava, como se fosse impossível ele ser um cara comum, um cidadão comum, né? Apenas um sujeito normal. Pecado Original reforça essa ideia logo no primeiro episódio, mostrando que Dexter não pode ser só mais um jovem curtindo uma festa, por exemplo. Até na festa, que ele tá ali à revelia, as tentações da vida estão sempre voltando, estão sempre moldando o seu destino, estão sempre batendo à sua porta. E as tentações de Dexter não são de uma pessoa normal. Então, essa abordagem traz para a superfície camadas mais sutis que estavam presentes lá na série principal e por isso ficavam mais implícitas. Então, o duplo sentido nessa série aqui, de novo, no primeiro episódio, ficou até mais evidente do que nos episódios da série principal. Se isso for mantido ao longo da temporada, eu acho que é um potencial muito interessante para criar uma narrativa no mínimo engajante. Quem sabe revisitar o personagem com uma profundidade aí renovada. Uma coisa que me incomodou nesse primeiro episódio é uma certa sensação inicial de excesso de imitação. A tentativa de fazer a nova série muito próxima esteticamente do material original, por vezes, soa como uma paródia. Quase como uma festa temática de Dexter, sabe? Estamos indo fantasiados, especial Dexter. A risada do Maçuca, a pose do Angel e até algumas recriações visuais, como a chegada do Dexter à delegacia, parecem forçadas. Isso gera uma sensação de caça-níquel, em que busca, no caso a série, a sua audiência por conta do que a gente já sabe que ela é capaz, por conta do que a gente sabe que essa franquia tem enquanto poder. Porém, acredito que essa sensação inicial ela pode desaparecer com o tempo. Se a série insistir em acenar constantemente para os iniciados, digamos assim, corre o risco de ficar cansativa e até vazia muitas vezes. Afinal, por que assistir jovens imitando personagens que já conhecemos tão bem? Então eu espero que isso diminua nos próximos episódios. Eu acredito que vai diminuir porque é muito bobo permanecer. Acho que isso é mais para fisgar. É mais pra pegar ali uma audiência que já era esperada voltar. Inclusive eu tô gravando esse vídeo já depois de alguns dias do episódio lançado e nas redes sociais as pessoas já estão malucas. Olha, a risada igual. Olha, então funcionou, né? Eu sou apenas um bobão reclamando.
funcionou. Agora, um ponto fraco que esse eu não abro mão. É a superficialidade em momentos que poderia ser interessante a gente entender um pouco mais. Na primeira morte do Dexter, né? A gente vê, sei lá, decisões que ele toma sobre o corpo, sobre o método que ele usa com as suas vítimas, porém essas decisões não são exploradas. Para uma série que revisita o passado, eu acho que seria interessante mostrar erros que justificassem ações futuras mais calculadas, como a gente vê acontecer lá. Por exemplo, nesse episódio ele coleta brincos como troféu em vez de sangue. Algo típico ali de serial killers, né? Esse lance de recolher os brincos, só que com Dexter é diferente, porque ele recolhe o sangue e a série acaba mostrando, mas não fala sobre isso, não traz nenhum problema em cima disso, você fica esperando o problema, até parece que vai surgir, mas não tem. Então esse desdobramento, vou colocar dessa maneira, de coisas que a gente sabe que serão padrão do Dexter, não foram trabalhadas no primeiro episódio. Eu acho que isso é um pouquinho um revés. Mas de novo, a série parece se dirigir a um público já familiarizado com o universo, então talvez isso também seja uma escolha proposital de não perder tempo explicando coisas que já foram explicadas. Afinal, Dexter, vamos considerar, né? Acho que foi uma das séries mais marcantes aí na virada do consumo de TV, principalmente aqui no Brasil. Acho que ao lado de 24 Horas, Lost, Prison Break, Supernatural. Dexter tem um público muito grande. Então essa escolha de abraçar esse público a princípio faz sentido. Mas é perigoso a série não avançar e se fechar em um nicho, né? Tem esse ponto também. O que mais me atraiu nesse primeiro episódio foi como o roteiro recupera o sarcasmo e os duplos sentidos que tanto apreciava na série principal. Repito isso porque esse é o ponto central aqui do primeiro episódio. Aquela sensação de acompanhar um sujeito errado fazendo coisas certas do jeito errado está de volta. Mas aqui tem um diferencial marcante. Porque em alguns momentos sabemos mais do que o próprio Dexter. É como se a gente, dado esse tempo que passamos com o eu dele do futuro, né? A evolução dele, a gente sabe mais do que ele. Isso cria o que eu chamo de retrosarcasmo. É uma espécie de piada interna para os fãs, obviamente, e todas as piadas internas, boas como são, geram uma sensação de exclusividade e pertencimento. Parece algo que foi feito com carinho e sob medida para nós. É algo que eu realmente não esperava surgir. Tão cedo surgiu e para mim já dominou o primeiro episódio. Um exemplo claro disso é a fala do professor dele, que ele fala assim, o que te faz especial é não sentir nada, né? Ele tá reclamando que não sentiu nada, e o professor, olha, o que te faz especial é justamente isso, não sentir nada. Nesse momento entendemos muito mais sobre o Dexter do que ele mesmo é capaz de compreender ainda. Considerando que na série original Dexter frequentemente sabia mais do que todo mundo, inclusive nós espectadores, eu acho que essa abordagem um pouco mais diferente com relação ao que ele sabe ou não, né? Eu acho que é um privilégio, é recompensante e adiciona uma camada interessante aí à narrativa. Além disso, falando de narrativa, ela utiliza nesse primeiro episódio técnicas muito bem elaboradas, como um match cut, né? Em um momento bem breve, mas de muita intensidade. Em uma cena, o Dexter, ele tá realizando ali o seu primeiro assassinato e isso é intercalado com a Deborah jogando vôlei. A Deborah, que inclusive tá mais boca suja ainda, impressionante. É a Deborah adolescente, né? Então ela tem que ser pior do que o eu dela no futuro. Mas enfim, então quando a Deborah tá jogando vôlei, a edição conecta os irmãos pela fala de um deles e ao mesmo tempo destaca as diferenças, né? Enquanto uma está sendo muito boa na sua atividade, que é jogar vôlei, o outro está sendo muito bom na sua atividade, que é matar uma pessoa. É um momento que eu acho que levanta questões profundas pra audiência, sabe? Como é que pode, né? Dois indivíduos tão distintos podem surgir aí do mesmo lar. Então mostra como a individualidade do jovem precisa ser entendida, né? Não dá pra colocar todos na mesma caixinha, no mesmo entendimento enquanto seres humanos. A cena explora, acho que como cada um enfrenta também dilemas impostos pela vida. A Deborah, por exemplo, a princípio fica chateado com a ausência do irmão, sente isso, mas recua. Ele fica chateado, mas não tá nem aí. Então é legal como esse match cut, ou seja, essa interpolação de cenas conta uma história bem interessante e traz assuntos bem bacanas. Assim, eu acho elegante, tá? Eu acho isso de qualidade cinematográfica e eu acho raro em séries. Quer dizer, a Showtime tinha muitas vezes esse tipo de qualidade, né? E a Paramount Plus vem mandando muito bem nesse sentido. Só olhar aí pra recente A Agência, tem também Landman, a já consolidada Yellowstone e por aí vai. O resumo da ópera é que assistir Dexter, Pecado Original, me trouxe uma onda de nostalgia muito intensa. Eu lembrei da época em que eu aguardava ansiosamente pelos episódios semanais, com um calendário dedicado às séries que eu acompanhava. Eu marcava tudo nesse calendário, né? Como Dexter, CSI, Bones, Supernatural e tantas outras. Essa nostalgia que eu senti foi tão forte que, do meio pro fim do episódio, eu já não me importava mais tanto ali com as imitações meio fajutas, com os momentos mais simplórios, não me importava. Eu queria apenas desvendar os mistérios propostos. Quem é o
o novo serial killer na cidade? Será que a chefe do Dexter tá envolvida? Como que ele vai lidar com a Deborah, com seu pai, com os novos colegas de trabalho? Essas perguntas tomaram ali o centro das atenções e aí me colocaram num canto que eu realmente não esperava ir tão rapidamente, tá? O maior feito, portanto, desse primeiro episódio foi me transportar para o meu próprio passado enquanto espectador, a partir da abordagem do passado do protagonista. Se Dexter, Pecado Original, continuar nessa linha, acho que terá relevância para mim não apenas como série, mas como um elo emocional com algo que eu acompanhei em um tempo que não volta mais e de um jeito que também não existe mais. A nostalgia, ainda que seja uma aposta que eu sempre julgarei simplória, aqui me pegou desavisado, rapaz, me pegou de jeito. Tenho que considerar, tenho que dar o braço a torcer. Minhas primeiras impressões são positivas, mas certamente contaminadas pela nostalgia, que fique claro. Além disso, estamos falando de apenas um episódio, o que é muito pouco para conclusões mais sólidas. Por isso, aguarde para saber o que terei a dizer ao final da temporada. Eu finalizo esse vídeo com uma dica de livro, tá? Eu indico esse livro aqui, ó, chamado Na Sala... Deixa eu tirar do reflexo. Na Sala de Roteiristas. Conversando com autores de Friends, Família Soprano, Mad Men, Game of Thrones e outras séries que mudaram a TV. Apesar de não ter capítulos sobre Dexter aqui no livro, ele aborda várias séries marcantes da mesma época e ao final tem textos falando sobre a narrativa em TV versus a narrativa de cinema. E eu achei os textos, principalmente os textos finais, bem interessantes. O link tá aqui na descrição e comprando por ele você me ajuda com uma comissão. Inclusive acessando a Amazon por esse link, se você adquirir qualquer outro item, eu também ganho uma pequeníssima porcentagem, mas eu ganho. Show? E é isso, gente. Ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Espero te encontrar numa próxima oportunidade. Para isso, deixa o like, se inscreve no canal e um forte abraço. Tchau, tchau.